Quando algo grave acontece, uma pergunta ecoa no desespero das pessoas: o socorro vai chegar a tempo? É uma dúvida que nasce entre os gritos por ajuda, entre os escombros, nas margens dos rios que transbordam, nas estradas desertas e nos incêndios que consomem tudo. Mas e se o socorro simplesmente não existir por perto? O Brasil é um país de dimensões continentais. Milhares de comunidades vivem longe dos grandes centros, em áreas onde o acesso é difícil, precário ou inexistente. Nessas regiões, o tempo de resposta não é uma questão de eficiência, mas de distância, estrutura e abandono histórico. Enquanto nas capitais os serviços de emergência estão equipados e preparados, em boa parte do território nacional a realidade é outra. Falta pessoal, viaturas, helicópteros, capacitação e principalmente a presença. Mas a pergunta que permanece é inquietante: essa ausência custa caro demais para ser ignorada? E mais, seria mesmo possível estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Num país tão vasto, onde realidades se escondem atrás de rios, serras e estradas de terra, essa resposta não é simples, mas o que está em jogo é urgente: vidas que dependem de minutos, comunidades que vivem à margem da proteção e a ajuda que muitas vezes nunca chega. Cobertura emergencial é mais do que uma estrutura de atendimento. É a linha que separa a tragédia do resgate. Representa a capacidade do Estado de responder com rapidez e eficiência a situações críticas, onde o tempo é o principal inimigo. Acidentes de trânsito, incêndios urbanos e florestais, afogamentos, deslizamentos, paradas cardiorrespiratórias, todos esses cenários exigem uma resposta imediata, articulada e eficaz. Na base desse sistema estão três pilares fundamentais: o Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e os hospitais e unidades de saúde que recebem as vítimas após o resgate. Essa tríade forma o eixo de resposta emergencial no Brasil. Segundo dados oficiais, pouco mais de 2.600 municípios brasileiros contam com algum tipo de unidade do Corpo de Bombeiros. Isso significa que cerca da metade das cidades do país depende de cidades vizinhas, ou em muitos casos não conta com nenhum apoio especializado imediato. O SAMU, por sua vez, possui pouco mais de 3.500 bases em funcionamento, concentradas principalmente em capitais e regiões metropolitanas. Em áreas rurais e no interior profundo, o acesso é limitado e o tempo de deslocamento pode ultrapassar 1 hora, um intervalo crítico em situações que exigem urgência absoluta. Na teoria, a cobertura parece satisfatória. Os mapas e gráficos mostram presença em quase todo o território nacional, mas na prática, o socorro pode estar distante demais. A diferença entre as capitais e os interiores extremos é gritante, não só em estrutura, mas em todo o tempo-resposta, recursos humanos e equipamentos disponíveis. Além dos desafios geográficos, existem também questões relacionadas à articulação entre os diferentes serviços de emergência. Em algumas regiões, a comunicação entre o Corpo de Bombeiros, o SAMU e os serviços de saúde ainda enfrentam obstáculos operacionais, o que pode impactar a agilidade no atendimento. A cobertura emergencial envolve mais do que a presença física de equipes. Ela depende também de uma atuação coordenada, integrada e eficiente. Em situações críticas, cada segundo conta, e a fluidez entre os serviços pode ser decisiva para o desfecho da ocorrência. Nesse contexto, surge uma reflexão necessária: até que ponto estamos preparados para garantir que o socorro chegue a tempo em qualquer lugar? E como podemos fortalecer os caminhos que já existem para tornar a resposta ainda mais eficaz? O Brasil é um país marcado por contrastes, e essa realidade também se reflete no acesso ao socorro emergencial. Enquanto em algumas regiões o atendimento chega em questão de minutos, em outras a espera pode ultrapassar 1 hora. Essa diferença, muitas vezes invisível, revela um desafio estrutural profundo. As capitais e regiões metropolitanas contam em geral com maior presença de quartéis dos bombeiros, bases do SAMU e hospitais com suporte de emergência. Nessas áreas, o tempo médio de resposta costuma ficar abaixo dos 10 minutos, especialmente quando há integração entre os serviços e logística eficiente. Mas à medida que nos afastamos dos grandes centros, o cenário muda. No interior do país, e especialmente nas regiões norte e centro-oeste, as distâncias se ampliam, as estradas se tornam menos acessíveis e a presença do Estado vai se tornando mais rarefeita.
Em muitos municípios, a equipe de emergência mais próxima está localizada em uma cidade vizinha, o que pode levar o tempo de resposta a ultrapassar 60 minutos, um intervalo crítico para situações que exigem socorro imediato. Essa desigualdade também aparece entre zonas urbanas densamente povoadas e comunidades rurais. Enquanto bairros centrais podem contar com múltiplas viaturas em operação, há áreas do campo onde o atendimento depende de um único veículo disponível para cobrir dezenas de quilômetros. Mesmo dentro de uma mesma cidade, a diferença entre bairros estruturados e periferias pode ser significativa. O acesso às vias, a condição das estradas e até a sinalização urbana influenciam diretamente na velocidade do socorro. Essas disparidades não indicam a ausência do esforço ou dedicação dos profissionais que atuam na linha de frente. Pelo contrário, mostram o quanto é desafiador garantir equidade em um território tão extenso e diverso. A logística, os recursos humanos e os investimentos precisam ser constantemente ajustados à realidade local. Entender essas desigualdades é essencial para repensar a estrutura de atendimento emergencial no Brasil, onde o tempo é vida. Garantir que todos tenham acesso rápido ao socorro é mais do que uma meta, é uma necessidade. Entre todas as forças de resposta do Brasil, o Corpo de Bombeiros Militar se destaca pela sua versatilidade e presença ativa nas mais diversas situações, seja no combate a incêndios, nos salvamentos aquáticos, urbanos, em altura ou em áreas de mata. Os bombeiros estão na linha de frente, preparados para agir quando o inesperado acontece. Em muitas localidades, também são responsáveis pelo atendimento pré-hospitalar, sendo muitas vezes o primeiro contato entre a vítima e a chance de sobrevivência. A estrutura dos corpos de bombeiros é organizada por cada estado, com variações significativas de cobertura conforme o contexto local. Municípios com maior densidade populacional tendem a ter maior presença operacional, enquanto cidades pequenas ou com baixa arrecadação enfrentam mais dificuldades para manter efetivos e infraestrutura adequados. Além disso, em regiões de território extenso, há casos em que não existe uma sede física dos bombeiros, o que exige longos deslocamentos até o ponto da ocorrência. Ainda assim, os bombeiros brasileiros seguem prontidão. São profissionais altamente treinados, disciplinados e movidos por um forte senso de missão. Enfrentam desafios diários, muitas vezes com recursos limitados, mas mantêm o compromisso de salvar vidas com prioridade máxima. Seu desempenho já é reconhecido internacionalmente, não apenas pela coragem, mas pela competência técnica em grandes desastres e operações complexas. No entanto, a estrutura precisa continuar se expandindo. Para que o alcance desse trabalho chegue a todos os cantos do país, é preciso investir, planejar e fortalecer a presença física e operacional dessas equipes que representam para muitos a última esperança em momentos de crise. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, é uma peça essencial na rede de resposta às emergências no Brasil. Criado para prestar os primeiros atendimentos em casos de risco iminente à vida, o serviço opera por meio do telefone 192 e mobiliza equipes especializadas que incluem condutores, socorristas, técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos. Com uma cobertura que já alcança milhares de municípios, o SAMU tem presença significativa em regiões urbanas e metropolitanas. No entanto, em áreas mais remotas, sua atuação ainda é limitada, seja pela ausência de bases físicas ou pela dificuldade de deslocamento rápido até os locais de ocorrência. Em alguns estados, há integração entre o SAMU e o Corpo de Bombeiros, formando uma frente de atuação mais coordenada. Esses modelos, o acionamento conjunto permite maior agilidade na chegada das equipes e melhor distribuição dos recursos disponíveis. Ainda assim, essa integração não é uniforme em todo o país. Em muitos locais, operam de forma independente, o que pode impactar o tempo e a eficiência do atendimento. Após o resgate e estabilização da vítima, outro desafio surge: o encaminhamento para uma unidade de saúde. As unidades de pronto atendimento, UPAs, e os hospitais de referência nem sempre estão próximos ou equipados para absorver a demanda. Em muitas situações, as ambulâncias percorrem longas distâncias até encontrar atendimento adequado. A logística do atendimento pré-hospitalar é complexa e exige sincronia entre diferentes níveis do sistema de saúde. Quando essa rede funciona de forma articulada, os resultados são expressivos, mas para que isso aconteça de forma igualitária em todo o país, é necessário investir em infraestrutura, comunicação entre serviços e expansão de cobertura.
A resposta às emergências precisa ser mais do que rápida, precisa ser planejada, integrada e, acima de tudo, orientada pela prevenção. Em todo o país, iniciativas de defesa civil têm buscado fortalecer a preparação das comunidades para enfrentar desastres e situações críticas. Treinamentos, simulados e ações educativas são realizados com moradores de áreas de risco, formando brigadas voluntárias e promovendo a cultura da autoproteção. A integração entre diferentes órgãos, como bombeiros, SAMU, Defesa Civil e unidades de saúde, é fundamental para que a resposta seja eficaz e coordenada. Onde há comunicação entre os serviços, há mais agilidade e mais vidas salvas. Tecnologias também têm desempenhado um papel importante nesse processo. Aplicativos de alerta de desastres, sistemas de mapeamento de áreas vulneráveis e plataformas de aviso em tempo real ajudam a antecipar riscos e orientar a população. A prevenção não elimina as emergências, mas reduz seus impactos. E quando cada cidadão sabe o que fazer e quando os serviços trabalham em conjunto, o tempo de resposta se transforma em eficiência. Investir em integração e preparação é garantir que, quando o inesperado acontecer, o Brasil esteja pronto para agir, com inteligência, com união e com cuidado. O Brasil é vasto, os desafios são reais, mas as soluções muitas vezes já existem. Precisam apenas ser aplicadas com vontade. Em várias regiões do país, iniciativas simples têm feito grande diferença. Cidades com poucos recursos encontram caminhos criativos e eficientes para melhorar a resposta às emergências. Mutirões de capacitação formam moradores preparados para agir nos primeiros minutos críticos. Pequenas bases operacionais, muitas vezes compartilhadas entre bombeiros, defesa civil e agentes de saúde, garantem presença onde antes havia apenas distância. Tecnologias acessíveis também têm contribuído. Drones ajudam na busca por desaparecidos, rádios comunitários transmitem alertas em tempo real e sistemas de georreferenciamento identificam áreas de risco com precisão. Esses exemplos mostram que, mesmo com recursos limitados, é possível salvar vidas. Não basta termos os melhores profissionais prontos para enfrentar qualquer situação. É preciso que eles possam chegar a tempo, porque entre o chamado e o socorro existe uma janela decisiva, e cada minuto pode salvar ou tirar uma vida. Cobertura emergencial não é apenas uma questão de logística, é um investimento em vidas, em segurança e dignidade. É garantir que, onde quer que alguém precise de ajuda, ela possa chegar, rápido, com eficiência e com humanidade. E talvez a próxima vida que dependa disso seja a sua, ou de alguém que você ama. Por isso, informe-se, cobre das autoridades e valorize quem está na linha de frente. Bem, ficamos por aqui. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar as notificações. Agora, se quer entender um pouco sobre os profissionais de emergência que atuam nas favelas brasileiras, é só clicar nesse vídeo que te aguardo lá em alguns segundos.